Olá, boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao mais um bate-papo aqui no nosso ao vivo Sebrae São Paulo. E hoje a gente vai falar de um tema que aparentemente parece ser difícil falar de planejamento estratégico, mas com a história dessa dupla que a gente trouxe aqui, vocês vão entender bem como ele é importante, como que funciona. Então, eu gostaria de agradecer a presença do pessoal da Pepper Drinks, o Elvis e o Denis. Obrigado por estarem aqui hoje com a gente. Obrigado. E agradecer ao Fábio, nosso consultor aqui. Nós estamos no escritório hoje do Sebrae aqui no Grande ABC. Vamos começar primeiro explicando, porque nós estamos diante de uma dupla que começou informal no quarto de casa, a sua empresa. A Pepper Drinks é uma empresa que fornece serviços de bartenders, né, de festas, de bebidas em festas, enfim. E eles começaram no quarto de casa, se tornaram MEI e hoje é uma empresa de pequeno porte com mais de 700 eventos por mês. Enfim, cresceram e boa parte desse sucesso que eles comemoram esse ano, 10 anos de empresa, se deve a uma dedicação, um comportamento empreendedor bem importante que eu queria que o Fábio começasse a falar um pouquinho pra gente, Fábio. Qual é o motivo do sucesso dessa dupla? Olá, Marcelo, tudo bem? Sejam bem-vindos ao escritório do Grande ABC, é uma honra. E a gente gostaria de ilustrar o primeiro ingrediente de sucesso dessa empresa, Pepper Drinks, é a sociedade. São dois irmãos que administram com muita excelência e maestria a sua empresa, tanto na parte financeira, na parte de pessoas, na parte operacional, na parte de clientes. Eles dão um verdadeiro show, tanto no pré-atendimento, no atendimento e no pós-vendas. Trabalham muito bem as redes sociais, mas assim, eles demonstram que é possível sim ter sócios, serem familiares e ter uma empresa de sucesso. Então, Elvis e Denis, primeiro eu queria que vocês explicassem um pouco, vocês falaram aqui pra gente que começaram, eram garçom em buffets, né? E aí, um belo dia, surgiu uma oportunidade de ter esse negócio. Como que começou? Na verdade, começou com uma ideia do Denis. Nós trabalhávamos como garçons num buffet aqui no ABC. E o Denis, sempre com aquele espírito empreendedor, de liderança dele, me convidou para abrir essa empresa junto com ele. No começo eu desconfiei um pouco da ideia, achei que não daria certo, mas obrigatoriamente eu tive que abrir essa empresa com ele. A gente começou muito novo, com 17, 18 anos. As coisas foram caminhando, a gente foi buscando conhecimento e hoje, graças a Deus, estamos já consolidados aí no mercado. E aí, vocês estavam me contando que cada um tinha o seu emprego, né? E vocês ficaram um bom tempo nas duas, né? Duas situações. Exatamente. Nós iniciamos, como você falou, né, 17 e 18 anos. Na época eu trabalhava num laboratório de engenharia, o Elvis saiu do buffet e começou a trabalhar de chefe de bar. E nós levamos no paralelo, né? A Pepper Drinks ela era uma segunda opção, talvez um complemento de renda. Nós não dependíamos do faturamento da empresa para poder se manter, para poder pagar as nossas contas. Então foi um dos motivos para que a gente conseguiu estabilizar a empresa e até ela dar lucro futuramente, né? Esse já é uma grande dica aí do planejamento, né? Total. Se capitalizaram antes de começar o negócio. Exatamente. A gente tem, quando classifica, né, o empreendedorismo por necessidade e por oportunidade. Eles visualizaram uma oportunidade e se prepararam para essa oportunidade, para essa iniciativa. E com muita rede de contatos, né, que é uma das características do comportamento empreendedor, eles são muito conectados, participam de muitos eventos, conhecem muito o mercado e tem essa sintonia entre os sócios, né? Então é importante porque esse correr riscos calculados, que é um dos comportamentos empreendedores, né, muito bem explorado no Empretec, num curso comportamento empreendedor, eles apresentaram isso, eles foram medindo, né, a oportunidade até chegar um momento para concentrar 100% na empresa e por isso que ao longo desses 10 anos conseguiram criar uma empresa de muito sucesso e de muita referência. Ela não é só referência aqui no Grande ABC, nas 7 cidades do ABC, mas como na capital, eles realizam eventos nas maiores escolas lá da capital, para as maiores empresas. Então é uma empresa que conseguiu transcender aqui nossa região também. E são referência aqui também, né? Quando vocês começaram, já deu para perceber que vocês tinham uma paixão grande pelo que estavam fazendo, algum conhecimento, porque já trabalhavam nessa área de serviços, né? Vocês sempre imaginaram uma empresa? Vocês já se viram grande? E quando vocês pensaram, o que eu vou precisar aprender para chegar nisso? Como é que foi esse começo? No começo, como foi muito informal, a gente teve sim muita dificuldade, até mesmo porque a gente não tinha muito conhecimento. Foi lá no começo de 2008, quando a gente começou a se consolidar no mercado, a gente viu a grande necessidade de se formalizar, de encontrar algum meio de ficar formal no mercado. Foi quando a gente buscou o Sebrae, eu mesmo que vim, fiz aquele curso inicial do MEI, aprendi tudo certinho. Você fez a primeira oficina de MEI?
Fui no escritório de contabilidade, me explicaram que eles não poderiam cobrar ali para abrir meu MEI, abrimos o MEI e dali então as coisas começaram a caminhar, ficaram mais fáceis. Com o Sebrae também a gente começou a fazer outros cursos, né? E aí, como a gente foi se profissionalizando, as coisas acredito que ficaram um pouco mais fáceis. Em qual momento que vocês enxergaram que, nossa, a empresa é uma empresa agora? Qual foi o marco assim, para isso? Exatamente. No ano de 2010, nós estávamos, até numa dúvida, né? Uma discussão entre eu e o Elvis. Vamos parar, vamos continuar, porque parece que é fácil, parece que tudo foi do jeito que está hoje. Mas, na verdade, a gente por várias vezes quis desistir e às vezes até discutia, porque dava muito trabalho e nós não tínhamos retorno financeiro até então. Nós reinvestíamos tudo que ganhava e dava um baita trabalho, e reinvestia e não tinha lucro. Trabalho, não vejo dinheiro, famosa frase. Exatamente. E aí em 2010, quando nós fechamos um cliente de um porte maior, nós abraçamos essa oportunidade e aí foi onde abriram várias portas e daí pra frente foi praticamente um divisor de águas na Pepper Drinks, de 2010 para adiante que nós conseguimos abraçar clientes melhores, parcerias novas e o mercado se abriu. Vocês ainda não estavam preparados para esse cliente, vocês venderam e depois... Foi o que a gente estava conversando antes, né? A gente conseguiu vender um contrato bom, né? Muito ali vendendo a nossa imagem mesmo. E aí sim que a gente foi construir esse bar que a gente vendeu, que era um bar 360, um bar que ficou muito bacana. Comprar alguns materiais que a gente ainda não tinha, que na época eram uns copos de vidro, filtreiras de cristal. E a gente se planejou dentro desses 6 meses para poder comprar todos esses materiais e entregar tudo que a gente vendeu, né? E deu certo. E deu certo. Mas é vender sem ter nada na mão, é vender só com a lábia. E aí eu acho que eu tinha 19 anos na época, o Elvis devia ter 18, é muito difícil você conseguir vender, você não tem nenhuma foto, você não tem escritório, você não tem nada e você mostrar aquilo pro cliente. Você não tinha nem portfólio. Ele olha e fala assim, são 2 moleques falando comigo, por que eu vou pagar tão caro nisso, né? Então assim, o cliente foi de uma confiança extrema, né? Vocês escutassem isso sem conhecer a história deles, vocês achavam que não ia dar certo, né? Não daria certo, exatamente. E se vocês hoje, vocês estão nos assistindo, depois entrem no site da Pepper Drinks, vocês vão ver o que é um site bem explícito para o cliente, bem estruturado, com fotos incríveis, a missão, visão e valores, muito clara, qual é o objetivo da empresa. Então, assim, inicialmente, se a gente visse tudo isso, em 2014 a gente teve um primeiro contato aqui em gestão, nas ferramentas de gestão, com o Denis e com o Elvis. Eles preencheram esse diagnóstico de gestão, saiu uma pontuação entre 0 a 10, eles tiraram 4. Esse ano, agora, eles já tiraram 10. Então, assim, eles têm uma evolução ano a ano na parte de finanças, na parte de clientes, na parte fiscal, né, na parte jurídica e também na parte de pessoas, né? Apesar de ser um ambiente extremamente... Eles fazem a gestão de pessoas com muita perfeição. É um exemplo a ser realmente compartilhado, porque eles têm, eu acho que no final de semana, até quase 40 pessoas trabalhando, representando a marca Pepper Drinks, ou seja, eles conseguiram transformar essa oportunidade numa empresa. Então, se eles fazem 10 a 15 eventos por final de semana, eles conseguem garantir o padrão de atendimento, o padrão de qualidade que o cliente contratou no orçamento. Então, por isso que aí a gente conseguiu transferir isso para uma empresa mesmo. Isso tudo vão ser nos processos que a gente vai falar daqui a pouco. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro desse marco zero aí, desse momento inicial, porque antes de você chegar no planejamento, você precisa identificar a questão do comportamento empreendedor e o que você sempre destaca com relação a esse case, que eles estudaram e se dedicaram muito. Eles falassem um pouquinho dessa trajetória, de identificar a oportunidade de negócio e se preparar para ela. Perfeito. O Denis e o Elvis, eles têm uma disciplina em aplicar tudo que eles aprendem em sala de aula na empresa, com os clientes, com os fornecedores. Então, eles têm essa disciplina. O que é a disciplina? Aprender na sala de aula como formar um preço, como fazer um fluxo de caixa, ou seja, a entrada e saídas de recursos da empresa. E eles vão para a empresa e aplicam. E dá certo na primeira vez? Não. Então, a gente chama isso de resiliência, né? Eles continuam, perseverança. Então, eles continuam atestando até chegar na excelência que eles têm hoje. Então, assim, não é uma tentativa, não é uma tentativa assim, primeira, segunda. É uma execução que tem que ser treinada, que tem que ser acompanhada. E eles fazem isso com muita calma, paciência. E mais do que isso, além deles, eles transferem isso para a equipe. Hoje a equipe cuida da parte financeira, da parte de clientes, do mesmo jeito que eles fazem. Ou seja, é quando a gente chama de delegar, né? Então, esse comportamento empreendedor deles de disciplina e colocar em prática o que aprende é fundamental. Eles seguem é um exemplo de seguir a cartilha? Certo? Total. É um exemplo que seguir a cartilha, que fazer boas práticas de gestão
funciona e traz resultados incríveis para a empresa. Vocês chegaram a pensar em algum momento, nossa, mas é tão chato preencher essas planilhas, cuidar de fluxo de caixa. Teve alguma parte ali da empresa, porque vender e entregar o serviço é bacana, né? Porque é o contato com o cliente. Mas chegou algum momento e falou assim, olha, isso daqui não é chato, nós vamos ter que estudar um pouquinho a mais para isso. A gente conversa isso muito com os empresários, parceiros nossos e amigos, né? A gente sempre gostou muito de gestão, então pelo contrário, a gente acredita que nunca foi nenhuma dificuldade. Eu, por exemplo, sempre sonhei e quis trabalhar dentro de um escritório. Gosto muito da operação, participo, vou nos eventos. O Denis é um pouco ainda mais operacional do que eu, mas pelo contrário, a gente sempre gostou, o Denis sempre gostou muito de números também. Então a parte de todas as planilhas, os controles, hoje o nosso sistema, o Denis que gerencia, então a gente sempre gostou, nunca foi uma dificuldade, mas conversando com empresários, parceiros e amigos, a gente vê que sim que é uma dificuldade do mercado. Né? Na verdade, eu acho que a gente tornou fácil. Eu vou te falar, eu não acho tão simples assim, mas quando nós fazíamos todos os cursos, você ouve um monte de informação e talvez eu consiga absorver uns 10% daquilo tudo que eu escuto. Então eu anoto vários tópicos e aí eu coloco numa planilha, né? Nós definimos esse método. Eu coloco numa planilha e aí eu escolho um, o Elvis escolhe um. E a gente vai fazer aquilo até dar certo. E depois eu vou escolher outro e depois outro e assim sucessivamente. Uma hora vai acabar e eu vou ter que vir aqui de novo para descobrir qual é a nova sequência. Então é uma rotina sem fim. Não é fácil, mas ele acaba se tornando fácil e simples pelo método que a gente definiu como padrão. É basicamente a nossa análise SWOT ali e a gente vai desmembrando isso durante o mês. Não acaba nunca, porque o mercado se recicla, ele tem que continuar aprendendo, né, Fábio? Marcelo, e eles têm uma iniciativa incrível que eu não tinha visto ainda em nenhuma empresa. Eles têm uma lista com livros de gestão, de empresariais, e eles compartilham isso com os funcionários. Então, os livros ficam lá, é uma planilha, e quem lê vai ganhando pontos. Então, assim, cria uma competição saudável, e aí eles vão discutir isso depois no dia a dia. Então, assim, eles criaram uma forma única, né? Ou seja, uma maneira de incentivar também a equipe a esses conceitos de gestão. Então, assim, é incrível, né? Com poucos recursos ou com zero recurso, eles compartilham esse conhecimento entre a equipe. E acaba treinando a equipe para trabalhar na mesma linha que vocês, né? Sim, e eles ficam felizes, estão lendo, estão estudando como a gente, criam um ranqueamento, gera uma disputa entre a equipe, quem leu mais, quem leu menos e tal, incentiva quem não leu a começar a ler, porque ninguém quer ficar atrás. Ninguém quer ficar atrás no ranking, né? Então, não só isso, como em treinamento também. A gente faz todo esse cálculo com base em treinamentos da equipe financeira, operacional, a nossa equipe comercial. Eu acho que isso incentiva bastante as pessoas a competitividade é extrema na Pepper, né? Vocês têm quantas pessoas trabalhando? Internamente, atualmente nós temos 11 pessoas trabalham interno, e aí nós temos os colaboradores externos, que são os freelancers. Aí eles variam de 50, 60 pessoas, depende da demanda do final de semana. Exatamente. Fábio, eu queria que a gente abordasse aqui alguns pontos que a gente separou do planejamento estratégico, que serve aí para qualquer empresário que estiver nos acompanhando. Não vamos pegar como exemplo a história da Pepper, mas eu queria que você falasse um pouquinho também, um pouco mais geral, para que todo mundo pudesse aprender com isso também. Perfeito. Você disse que eles tiveram um resultado de redução de custo muito grande. Isso era uma das metas durante o planejamento deles, né? Que era reduzir custos. Eu queria que você falasse um pouquinho, quando vocês sentaram para montar isso, qual foi o primeiro ponto inicial para fazer isso? Perfeito. No planejamento estratégico, a gente tem que fazer duas leituras. A empresa atual, ou seja, como a empresa está nesse momento, e o que o empresário ou a empresária deseja para a sua empresa, que a gente chama de empresa ideal. O caminho para chegar nessa empresa ideal é o plano de ação. A gente chama isso de planejamento estratégico. No planejamento estratégico, a gente vai ter ações para reduzir custo, como eles fizeram aqui, teve uma iniciativa de reduzir R$2.000 de custo. E dentro da análise SWOT que o Elvis mencionou, o que é a análise SWOT? São os pontos fortes, os pontos fracos da empresa, as oportunidades e as ameaças. Tudo isso a gente faz em apenas uma folha, né? Cada empresa pode fazer agora quais são os seus pontos positivos, quais são os seus pontos negativos, ou seja, aqueles que precisam melhorar, o seu atendimento, sua vitrine, sua rede social, sua cobrança, seu orçamento, seu prazo de entrega. Feita essa leitura, a gente indica 4 etapas. Fazer entre vocês, os sócios, os empresários, fazer com a equipe, fazer com o cliente, que é a verdadeira missão da empresa, e também olhar o mercado, ou seja, como os concorrentes fazem. Então, eu entrego um orçamento em 3 dias, o mercado entrega em 2 dias. Então, eu estou abaixo da concorrência, eu preciso aprimorar isso na minha empresa. Então, isso se torna uma fraqueza.
esse compreende o plano de ação que a empresa precisa atingir para alcançar os seus resultados e colocar no papel. É super importante, eles mencionaram aqui que tem sistema, nem todos os sistemas têm um sistema que integra a parte comercial, a parte financeira, mas é importante colocar no papel, mesmo que seja num caderno, colocar os números, colocar os objetivos do mês. A gente está fechando o mês de março, o que vocês pretendem para abril de vendas, de clientes, né, de venda média, que a gente chama de ticket médio, e colocar isso no papel e acompanhar semana por semana ou dia a dia, dependendo se é um comércio, uma indústria ou um serviço, né, que tem um comportamento de acompanhamento diferente. Mas é importante colocar no papel para não cair no esquecimento, né? A empresa tem muitas ações para serem feitas, os empresários não tem toda a equipe que precisa, né? A equipe é enxuta, então tem muita lição, tem muita tarefa para os empresários. Então, se organizar dessa maneira, quais são os objetivos, fazendo essa leitura, né, da empresa. Só para dar um exemplo bem prático também para vocês, a gente atendeu uma vez uma bicicletaria aqui, e ele falava que a missão dele, a existência dele era para atender clientes que andavam de bicicleta. Ele achava que era isso. E a gente chama isso de público-alvo. Ele descobriu que 80% dos clientes dele usavam a bicicleta para trabalhar. Então isso fez que ele mudasse todo o posicionamento da empresa. O que é o posicionamento? Ele preparava a equipe para vender, para sábado e domingo, e quem anda de bicicleta, trabalha de bicicleta, precisa dela durante a semana. Então, e para prestação de serviço. Então a gente fez isso através da missão, o que a empresa existe, por que ela existe, visão onde ele quer chegar e valores, a forma como ele vai chegar a isso. Isso é a espinha dorsal, né? Ou seja, o resumo do planejamento estratégico. E na Pepper Drinks, eles fazem isso todos os anos, na parte financeira, na parte de marketing, clientes, na parte de pessoas e na parte operacional. Não adianta eu ser muito bom vendedor, entregar muito orçamento para o cliente, um posicionamento competitivo, e a operação falhar na entrega ou falhar no dia do evento. Então esse controle tem que ter uma sintonia na empresa, né? Que a gente chama isso de integração. Isso é importante, porque às vezes um empresário, uma empresária, ele tem muita facilidade na área comercial, mas não tem na parte operacional. Ou vice-versa, ele é muito bom na operação, mas não consegue vender e divulgar a sua empresa. Então a gente tem que equilibrar isso para que o planejamento estratégico e os objetivos da empresa sejam alcançados. E também não adianta fazer só no começo, né? Não adianta, né? A gente está numa constante lá, até por isso que a gente tem a nossa planilha de treinamentos, a gente tem uma meta com relação a horas de estudo, horas de treinamento para mim, para o Denis e para toda a equipe, porque o treinamento ele tem que ser constante, o conhecimento ele nunca é demais. Então eu queria que ele falasse um dos primeiros pontos que a gente começou aqui, que foi com relação, ele estava com alguma questão de otimizar as compras, né? Comprar de forma melhor e renegociar com o fornecedor. Qual foi a orientação que a gente deu? Como é que eles concluíram esse resultado? Olha só, isso foi muito interessante. Eles não utilizavam bem o LinkedIn, que é uma ferramenta corporativa. E eles começaram a usar o LinkedIn no curso de gestão de pessoas. E aí o Elvis e o Denis, depois de alguns meses, me mostraram que chegou um orçamento da China, que uma empresa chinesa, olharam o site deles, viram o que eles vendiam no e-commerce, que eles vendiam os acessórios também, e com um preço mais competitivo que eles já tinham hoje. Então, assim, você vê, eles estarem antenados no mercado, ou seja, e aí negociaram com essa empresa chinesa, né? Eles fecharam o negócio e ficaram mais competitivos, tanto para o preço para o cliente, para o consumidor final, como para a margem de lucro da empresa, né? Então, eles poderiam abordar isso, que foi muito interessante essa passagem. É difícil imaginar que você acharia um fornecedor chinês. Exatamente. Na verdade, ele nos achou. Então, foi a primeira coisa, a gente entendeu que a oportunidade está para todo mundo, porque poderia ter um monte de empresas no Brasil que nos procurassem, mas veio uma empresa da China nos procurar. Então, a primeira coisa que eu e o Elvis conversamos com eles, né? é que a gente tem que aprender com esses caras, porque eles são muito bons. O cara vem da China para procurar a gente aqui no Brasil, eu não estava entendendo nada. Eu falei, não estou entendendo nada, tá tudo errado, né? Mas enfim, na verdade, eles estão muito mais certos do que a gente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi aprender muito com a chinesa. E aí, o segundo ponto, eu consegui negociar, ela se dispôs a conversar comigo em português, assim, super atenciosa, e aí eu fiz a compra do primeiro lote de produtos para teste, vim comprando. E aí o que eu percebi é que comprando direto da China a gente conseguia ter um preço muito mais competitivo e aí a gente consegue entregar um produto melhor para o nosso cliente final com um preço muito mais acessível. A gente tem uma margem maior em vários itens. E assim a gente acabou fazendo até com outros fornecedores, né? Visando isso, a gente começou a analisar fornecedor de bebida, fornecedor de fruta, todos os tipos de fornecedores que nós compramos, nós demos uma revisão e foi dividido por setor. Então não ficou toda a responsabilidade só com uma pessoa, nós dividimos ali em algumas partes para tentar identificar quais são os pontos mais falhos. E aí com isso a gente reduziu demais o custo, assim, a margem aumentou muito. E às vezes reduzir o custo é melhor do que vender mais, né? Muito. Foi o que aconteceu em 2017 com a Pepper Drinks. Eles fizeram uma classificação de clientes, escolheram o melhor dos clientes
e a formação do preço. E só para que a gente falou de disciplina, a empresa chinesa encontrou eles, mas por quê? No curso eles viram o LinkedIn, uma ferramenta corporativa, e usaram o LinkedIn. Ou seja, se eles não tivessem aplicado no dia a dia o que aprendem em sala de aula, muito provavelmente eles não teriam encontrado essa oportunidade. Então, é aquela questão da disciplina que eles aplicam tudo que aprendem em sala de aula. Né? E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Na verdade, tem gente fazendo pergunta, eu estou olhando aqui no celular para ler as perguntas de vocês. Vocês estão, parece-se, bem afinados, né? 2 irmãos, que um contribui no pensamento do outro. E aqui a pessoa está fazendo a seguinte pergunta. Minha empresa é familiar. Trabalho diretamente com parentes e não consigo aplicar meu planejamento corretamente, justamente por ter essa intimidade. O que fazer? Essa pergunta, acho que todas as vezes que a gente conversa com empresários, vocês não brigam? É tudo isso que vocês mostram aqui pra gente? E realmente né? Eu acho que a questão é saber ouvir. Lógico que eu e o Denis não temos todas as opiniões iguais, mas ele sabe muito me ouvir quando eu tenho uma opinião. Eu sei muito bem ouvir ele. E uma solução que a gente encontrou com relação à pergunta dela é setorizar. E na Pepper eu cuido de marketing, cuido da gestão de pessoas ali, equipe, treinamento. E o Denis, ele é um gerente operacional, ele cuida do sistema. Então, ele está de finanças, ele está na área dele, eu estou na minha área. Lógico que muitas vezes quando eu vou tomar uma ação, eu pego uma opinião dele, não só dele como dos nossos gestores também. Mas você tem que saber ouvir, né? Porque muitas vezes a opinião do Denis, por mais que ele não cuida do meu setor, ela vai ser melhor para a empresa do que eu acho. Então, nesse caso seria delegar, né? Cada um. Delegar, definir as responsabilidades, e vocês viram o que eles falaram, né? Não é que um não sabe do financeiro, o outro não sabe da parte comercial. Eles têm reuniões operacionais e reuniões gerenciais para validar o que vai ser feito em abril, ao longo de 2018. Então, esse planejamento que, sim, sai atritos, né? Sai pontos de vista diferentes, mas a gente precisa olhar o objetivo final da empresa, que é o ganho da empresa, o crescimento da empresa. Então, quando tem as responsabilidades definidas e indicadores, o mais importante também é ter indicadores, porque senão fica a opinião do pai, a opinião da filha, a opinião do marido. Ninguém mede nada. Então, para ter esse desempate, para ser mais neutro, tem que ter indicadores e essa responsabilidade definida entre os sócios e com reuniões gerenciais para ver o andamento dessas iniciativas. E até o complemento disso, o que a gente sentiu hoje com um pouquinho até mais de maturidade, é que a gente pode até criar uma ideia, melhorar um processo, mas a nossa equipe está muito mais envolvida na operação do que nós. Então, muitas vezes, a opinião dos nossos colaboradores valida muito mais a nossa ideia, consegue melhorar um processo. Então, a gente hoje valoriza muito isso, as opiniões, as ideias, a gente pontua os colaboradores que dão sugestões para poder validar a estratégia. Porque, às vezes, você tem uma estratégia fantástica, só que no processo operacional isso não vai funcionar. Não é viável, né? Então, a gente sempre valida com os colaboradores. Então, isso acho que a gente consegue validar de uma maneira melhor. Interessante. Com relação a um segundo ponto aqui que também vocês abordaram no planejamento foi a questão de diversificação de clientes. Vocês começaram só com um tipo de festa, né? Sim. Quer falar um pouquinho sobre isso? A gente começou ali em 2008 com os clientes debutantes, que são os aniversários de 15 anos, que naquela época o bar basicamente eram para esses eventos. Com o tempo, a gente criando maturidade, a gente viu que o nosso mercado mudou. A gente começou a atender muito mais casamento do que aniversário de 15 anos. E com o tempo, as coisas foram melhorando e hoje está muito mais dividido entre os eventos sociais e os eventos corporativos. Com isso, a gente consegue trabalhar a agenda de uma maneira que a gente aproveita 100% do mês. Porque os eventos corporativos geralmente são durante a semana. Já os eventos sociais geralmente são sexta, sábado e domingo. Então a gente trabalhou dentro desse mercado, inclusive o LinkedIn foi uma ferramenta que ajudou a gente chegar a certas empresas que a gente não conseguia, para conseguir completar a nossa agenda e assim a gente ter um fluxo maior de clientes. Né? E até validando isso também, fez parte da nossa estratégia, porque hoje no casamento é muito utilizado, como antes era somente nas festas de debutante. O fato da gente diversificar o nosso mercado faz com que nós não ficamos presos a um setor. Imagine que daqui a 2 anos o mercado de casamento, o bar para casamento acabe. Então a gente tem vários outros mercados que já estão sendo utilizados. Então a gente consegue diversificar o nosso atendimento. Então uma crise momentânea não afetaria em nada o nosso negócio, porque a diversidade a gente precisou criar algumas estratégias também, né? A gente criou há 4 anos atrás um serviço de bar de café. Então não adianta também a gente querer chegar oferecer o mesmo produto, né? Nos clientes corporativos sem esse serviço de café, que é o que mais a gente vende para evento corporativo. Então a gente foi criando algumas estratégias que
deram certo para a gente chegar nesse cliente final. Marcelo, isso é importante para todos que estão escutando, é assim, Sazonalidade, a né? sazonalidade e não concentrar todos os ovos na mesma cesta. Ou seja, eu tenho um ótimo faturamento, tenho uma boa venda, só que se estiver muito concentrada num tipo de cliente, a empresa corre um risco muito sério. Por isso que eles colocaram em diversificar, ou seja, entrar em novos clientes. Então, a questão da agenda também é operacional, né? Eventos de final de semana, você tem uma equipe concentrada no sábado e domingo. Eles fizeram eventos corporativos que concentram isso ao longo da semana. Então, ajuda a empresa também a reduzir os custos e entregar a qualidade que é necessária. Então, isso é importante diversificar. Só quando a empresa está vendendo muito bem, ela passa a não olhar o futuro, como o Denis colocou, olhar os 2 anos. Como vai estar esse mercado daqui a 2 anos? É isso que a gente faz no planejamento estratégico, a empresa deve fazer. Dosar, né, entre hoje, o momento atual e o que é a tendência do setor. E nisso eles são exemplos também, porque eles criam vários grupos aqui no ABC, eles participam das feiras, eles participam de eventos, eles conhecem muito bem o que está acontecendo no setor Acompanha as tendências, né? Até e para colocam na adequar o empresa. rumo da empresa, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui, eu ia passar para outro tema, mas vamos continuar aqui nesse tema de sazonalidade. Perfeito. Trabalho com sorvetes e açaí, tenho um estoque grande, vou enfrentar meu primeiro outono e inverno. Estou um pouco confuso no que fazer. Devo fazer promoções para liberar esse estoque? Perfeito, essa é uma excelente pergunta. Apesar do o verão ainda estar aí nesse último final de semana, mas é um risco sim que é essa sazonalidade. É importante mesclar, diversificar, né? Como o Denis e o Elvis acabaram de colocar. Eles começaram a colocar novos produtos para completar o portfólio, ou seja, o catálogo da empresa, né? Então, nesse caso do açaí e do sorvete, começar a misturar um pouco com produtos quentes, com outros produtos que façam a composição com açaí e sorvetes, né? Então, é importante entender bem esse público e fazer isso agora no comecinho do verão, que ainda as vendas estão aquecidas, né? Em função do tempo. Então, é para não ter e fazer uma conta muito cuidadosa, que é a compra. Muitas empresas, elas têm muitos problemas, compram demais, aí quando baixa as vendas, que a gente chama de sazonalidade, ela tem um estoque muito alto e boletos, né, com fornecedores. Então, assim, por isso que a gente chama de planejamento. A gente precisa fazer isso em fevereiro, em março, para abril não sentir totalmente esse efeito. Então, assim, entender o comportamento do cliente e assim, porque o cliente, o açaí é diferente um pouquinho do sorvete, que não tem muito amarrado com a questão da temperatura, né? Então, assim, é importante começar a fazer as pequenas ações agora. Importante também nesse caso, a gente já fez aqui um piloto uma vez com uma empresa, de açaí inclusive, foi mudar a embalagem. A embalagem era um tamanho, ele fez uma embalagem menor. Até para quando veio a crise econômica, o cliente não estava conseguindo pagar aquele ticket médio naquele preço. Então, trabalhar também as embalagens e a divulgação nas redes sociais. Em porções menores. E fazer degustação, porque muita gente, o sorvete já é um produto consolidado no Brasil, o açaí nem tanto. Então, fazer pequenas degustações para poder o cliente ter acesso a esse produto e fazer essa combinação com a embalagem, com as divulgações, muito importante as redes sociais. Para a pequena empresa, isso é um diferencial fundamental e muito barato para quem sabe aplicar, para aumentar as vendas. Tem uma outra pergunta aqui que seria o nosso próximo tema. Primeiro, quero que você fale como é que foi na questão deles, que é precificação do serviço, né? Que eles fazem com muita propriedade isso. E você também comentou que eles optaram aí por, às vezes, reduzir o número de eventos para deixar a empresa um pouco mais lucrativa. O que exatamente que aconteceu? Como foi o exemplo deles? Olha, então assim, a gente fala muito bem aqui que o pessoal conjuga muito bem o verbo vender e pouco o verbo lucrar. E o verbo lucrar tem que saber exatamente formar o seu preço. O preço ele tem que cobrir 3 ingredientes: custo fixo, custo variável e o lucro da empresa. Se o preço não alcança essas 3, a empresa tem problemas. Então, assim, conhecer muito bem as suas despesas fixas e as despesas variáveis. Fábio, o que é despesa fixa e despesa variável? Despesa fixa, independente da venda, você tem que pagar, honrar o aluguel, o funcionário e algumas despesas. E a variável, ela aumenta conforme as vendas. Então, eles fazem isso muito bem e a sazonalidade, porque tem eventos de alta sazonalidade num setor e tem de baixa sazonalidade. Então, eles fizeram isso ao longo do ano, fizeram um efeito, fizeram uma tabela de preço incrível para 3 períodos do ano. E é difícil precificar serviços, né? Como é que vocês... Exatamente. Como nós tínhamos o histórico de muitos eventos executados, e aí eu montei numa planilha e fiz a equação da média de custo baseada no número de convidados. E aí com essa equação eu percebi que tinham períodos que a nossa procura era muito grande e nós não tínhamos disponibilidade de atendimento, como final do ano e tudo mais. De sábado a maior procura. E aí, períodos no começo do ano, a procura era menor e nós tínhamos bastante dificuldade para vender. Então várias datas com poucos eventos e algumas datas que não tinha nem como responder um orçamento. Exatamente. Então, quando eu montei junto com o Elvis, a gente montou essa planilha dividida por sazonalidade e baseado também no tipo de evento. Então, foram criadas 3 divisões para conseguir fazer essa precificação
E aí a gente conseguiu aumentar as vendas nos períodos de menor procura e conseguir cobrar um valor mais alto nos períodos de maior procura. Então aumentou a rentabilidade e melhorou o período que não vendia tanto. E complementando isso, quando a gente montou essa planilha, nós identificamos que tinham eventos que eles não compensavam financeiramente para a empresa. Que aí foi onde a gente percebeu nesses 3 pontos que o Fábio... né? Custo fixo, custo variável e o lucro da empresa. Tinham eventos que era mínimo a rentabilidade. Então nós conseguimos identificar quais eram esses eventos e quais são as estratégias para poder... As ações, né? Exatamente, as ações para poder aumentar essa lucratividade. Agora nós estamos falando de um caso que está escolhendo o cliente, Está né? escolhendo o cliente. Agora tem uma pergunta aqui que eu acho que não é o caso e vamos tentar ajudar. Sou prestador de serviço, tenho dificuldade de formar meu preço, pois tento ser justo, mas sempre perco para a concorrência que cobra mais baixo. Daí, para ter clientes, eu abaixo o preço, mas ajuda a desvalorizar o meu serviço e enfraqueço o mercado. Como encontrar um denominador comum? Vamos lá pensar naquele empresário que não está chovendo cliente, né? Perfeito. Eu tenho um Que exemplo. está disputando o cliente. Está disputando. Eu tenho um exemplo para colocar essa situação. Um cabeleireiro aqui do ABC, ele faturava R$300 mil e agora com o aumento da concorrência ele está tendo que baixar o preço. E ele baixava o preço, e baixava o preço. E assim, é um ponto importante. Quando o seu único diferencial é o preço, a sua empresa está com sérios problemas. A gente precisa encontrar qual é a sua vantagem competitiva, ou seja, o seu diferencial, onde você entrega valor para o cliente. Dito isso, Achar o valor dele. achar o valor. Lembra da bicicletaria? Ele não vendia para pessoas que andavam de bicicleta no fim de semana, ele sim para pessoas que usavam a bicicleta para o seu trabalho. Quando eu identifico a real necessidade do cliente, ou seja, eu conhecer profundamente o meu cliente, eu consigo entregar serviço, valor para esse cliente. E aí o preço sim é importante para um cliente que vai comprar um produto de R$5, no caso do açaí, um cliente vai comprar um carro, um apartamento caro, sim, preço é fundamental, mas eu preciso conhecer o meu... Nesse caso do cabeleireiro, ele faturava R$300 mil. E aí quanto mais cabelo ele cortava, mais prejuízo ele tinha. Simples, ele fez o fluxo de caixa, de novo, o fluxo de caixa é uma ferramenta fundamental na gestão financeira, entradas e saídas de... Tudo que entra, tudo que entra de faturamento e tudo que sai. E o saldo? Ele descobriu que essa semana ele não tinha dinheiro. Só que essa semana ele não tinha poder de ação para fazer um marketing, divulgar. O que aconteceu com o fluxo de caixa? Ele conseguia ter essa noção daqui a 3 semanas, daqui a um mês. Chegava um fornecedor hoje para vender um item para ele, ele não comprava. O que ele fazia essa semana? Promoção. Chegava daqui a 2 semanas, o caixa estava equilibrado. Então, assim, precisa dominar. E essa é uma disciplina, principalmente na parte financeira, né? Fazer conta tem que ser uma disciplina. Você tem que anotar tudo que você gastou hoje na empresa e tudo que entrou hoje. A conciliação bancária hoje numa empresa é um dos grandes gargalos para o pessoal saber o que entrou, o que saiu, quem pagou, quem não pagou. Então, assim, fazer isso de maneira bem simples, começar, assim, entradas e saídas, depois migrar para um sistema para conhecer os seus custos. Por quê? Nesse exercício, a gente vai ver onde tem problemas na empresa. Às vezes, vou dar um exemplo, uma outra situação. Um empresário esses dias mudou o aluguel, não porque ele tomou a iniciativa, porque o dono do aluguel quis aumentar o aluguel, ele foi buscar uma alternativa no mercado, achou um imóvel muito melhor para ele. Ou seja, então às vezes ele é forçado a tomar essa decisão. No planejamento estratégico a gente precisa antecipar essas decisões. Então assim, coloque as despesas na ponta do lápis, num caderno, numa folha e controle. Vou dar um outro exemplo. Um comércio que a gente atendeu no ano aqui, ele vendia 800 mil por ano. No ano seguinte ele vendeu 890 mil, ou seja, ele vendeu mais. Só que a despesa dele aumentou. Ou seja, porque ele não tinha esse controle mensal. Quando ele chegou no final do ano, que teve que fazer uma avaliação, que cadê o dinheiro, onde está o dinheiro, a gente descobriu que ele não estava concentrado em poucos clientes e alguns fornecedores estavam com preço muito mais alto. Ele buscou novos fornecedores e buscou novos clientes. No ano seguinte a empresa se equilibrou financeiramente e comercialmente. Aí ele teve mais sucesso na sua empresa. Então, sim, a gente precisa trabalhar só para poder resumir, separar a parte técnica da parte de gestão. Eu sou um excelente advogado, eu sou um excelente prestador de serviço, eu sou um excelente comércio de doce. Eu preciso ter indicadores que a gente chama de gestão para poder ter essa empresa de sucesso. A parte financeira, a parte de clientes, por exemplo, cadastro de clientes. Marcelo, é inacreditável a quantidade de empresas que não têm um bom cadastro de clientes. Se eu não sei o que o meu cliente comprou, o histórico dele, eu não consigo projetar, oferecer, divulgar para ele. Então, tendo todas essas noções, que não é do dia para a noite, mas tem que iniciar, a gente consegue, né, ajudar, apoiar e a empresa ter um resultado melhor. E a gente falou que citou como exemplo ali o controle impecável deles, né, da gestão de tudo que entra e que sai. E também falamos da dedicação de estudo, de treinamento que eles acabam sendo um destaque ali da dupla. E a gente sabe também que o empresário faz tudo no dia a dia do negócio, né? Quanto por cento aí da dedicação dele ele deve separar para
É no dia, é uma vez por dia, é uma vez por semana? Como que ele faz aí para começar a seguir a cartilha aqui do Elvis e do Denis? Quanto tempo da vida dele tem que dedicar para planejar isso e para controlar? Nós aqui do Sebrae São Paulo, a gente usa um número bem simples. 10% para ele usar a gestão. Então, assim, ó, dos 30 dias, são 3 dias, se são 25 dias úteis, né, que você trabalha, 2 dias para fazer essa gestão. Agora tem a questão, tem gente que tem facilidade de fazer isso no começo do dia, tem gente que tem facilidade no final do dia, mas tem que ser feito. Escolhe o momento, ou na hora do almoço. Aí na hora do almoço tem muito cliente, ele não consegue fazer, então ou ele faz antes de abrir a empresa ou faz depois, mas ele tem que fazer essa disciplina. Importante também não delegar. Por exemplo, aquele caso dos 300 mil do empresário de beleza, ele delegou, só que primeiro ele tinha que saber o que era um fluxo de caixa para depois cobrar isso do funcionário ou do sócio que ia fazer isso. E muitas vezes a gente não sabe e transfere essa responsabilidade. Aí no final do mês o resultado está ainda negativo. Então, fazer isso de maneira bem simples, no melhor horário para cada empresa. Como vocês fazem? Nosso método é um pouco diferente. Acelerado. Acelerar. Aqui praticamente todos os dias eu e o Denis estudam um pouco, né? Lógico que a gente não tem todos os dias para estudar, mas pelo menos um vídeo por dia a gente assiste e uma vez na semana a gente se reúne com toda a equipe para assistir o vídeo, discutir, falar sobre o assunto, muitas vezes não só remetido à gestão da empresa, mas muitas vezes algum caso particular ali sobre algum assunto pessoal de alguém do grupo. Então, para a gente conversar sobre aquilo, porque a gente entende que as pessoas estando bem na empresa, provavelmente a empresa vai mal. Então, a gente gosta que os funcionários estejam felizes, estejam ali trabalhando à vontade. Então, eu e o Denis, pelo menos um vídeo por dia, algum momento de leitura, a gente pratica. Isso vira um hábito, né? Quanto mais você faz, mais isso vai ficando normal e mais você quer aprender. E você tinha comentado também, eu acho que a gente podia falar um pouquinho rapidamente de marketing, já estamos caminhando aqui para o final da live. Ele falou que ele trabalha bem o funil de vendas. O que é exatamente isso? O funil de vendas é uma maneira de olhar os clientes, né, os potenciais clientes, os clientes que tiveram orçamento, os que você fez uma negociação e o que efetivamente fechou. Né? Então, é um funil de vendas exatamente isso. Ele te dá o caminho da minha divulgação. Atingiu 1.000 pessoas. 100 pessoas ligaram para a minha empresa. Das 100, 50 fizeram orçamentos. Dos 50, 10 compraram. Então, a gente consegue ver exatamente a performance, ou seja, o desempenho da sua divulgação. Então, com isso, norteia a empresa onde ela está acertando e errando. Então, isso a gente aqui no Sebrae tem várias ferramentas. Tem no curso de gestão estratégica de vendas, a gente tem o EAD também disponível com várias dicas, né, de como fazer uma divulgação melhor. Mas então, o funil de vendas é exatamente uma forma de funil onde a gente entra todos os clientes que são potenciais da empresa, os que tiveram contato com a empresa e os que tiveram orçamento e os que efetivamente fecharam. E, né, a Pepper Drinks, se eu não me engano, eles vão falar o número aí, mas eles fazem muitos orçamentos por dia, são 30 orçamentos por dia, vários canais de vendas. Tem o e-mail, tem o Facebook, tem o WhatsApp, tem o Instagram, forma de divulgar e atrair clientes pelo site. Você vende todos esses canais? Exatamente. Todos os canais nós captamos o cliente para fazer um primeiro orçamento, um primeiro contato. E aí na equipe comercial nós tentamos agendar as degustações, porque a nossa taxa de conversão é de 80%, 90% quando o cliente vai até a nossa sede. Então o comercial ele tem toda a estratégia, ele é treinado para trazer o cliente até a nossa sede para conhecer a nossa estrutura e tudo mais. Vocês comentaram até de uma pessoa que mandou uma pergunta que estava com um pouco de dificuldade na venda, né, e referente a preço. Uma coisa que nós fazemos é mapear bastante o mercado para saber quanto nossos concorrentes cobram, mas isso para a gente não influencia em nada, é somente para nosso conhecimento interno, porque o que manda é mostrar para o nosso cliente o nosso valor. A partir do momento que você consegue mostrar os seus diferenciais, a gente entende que o cliente vai pagar por aquilo. Então, o nosso mapeamento ele é feito através disso, né? O canal, a captação, agendamento de degustação e aí a nossa taxa de conversão interna ela é alta. Então a equipe comercial já sabe disso, eles ganham comissão, né, são comissionados, então eles focam sempre em trazer para o agendamento. Marcelo, então eu só vou repetir, a cada 100 clientes que vão na Pepper Drinks negociar, ver o produto, ver o serviço, 80 a 90 clientes fecham. Isso é uma taxa muito alta, muito alta. Na média, a gente trabalha com 5% a 10%. Esse ano a gente está em 86%. 86%. Mas ainda tem alguns em aberto, né? Porque não deu a data do evento dele, então ele fez a degustação, só não teve uma definição final. Aqui a gestão é na parte financeira, na parte de pessoas, na parte de marketing, na parte de clientes, né? É perfeito, é isso que a gente chama de gestão integrada, 360 e planejamento estratégico, né? Integrado. Tem uma outra pergunta aqui, vamos ajudar. Quero abrir uma lanchonete em minha garagem focada em no máximo 3 tipos de alimentos. Sei que preciso buscar várias regularizações, mas me preocupo com o capital de giro.
Para fazer um negócio de alimentação funcional, quanto eu preciso pensar em dinheiro para iniciar um negócio? Não dá para a gente falar quanto que custa, mas dá para falar um período que ele não vai lucrar, que ele precisa ter esse capital. Ele não vai lucrar, mas uma pergunta importante que ela fez aí, uma colocação a gente já atendeu uma padaria aqui no ABC que ela tinha um portfólio, ou seja, muitos produtos expostos no catálogo do cliente, né? E aí isso gerava muito estoque para ela, e produto tem desperdício. Então, assim, ela já está começando com 3 produtos bem focados, então isso é importante, sim, para comunicar para o cliente, ou seja, a gente tem esse portfólio bem definido, isso ajuda na operação e ajuda também no estoque, não ter desperdício. Sim, tem que cuidar muito da parte da regularização, porque isso é vital, né? A Anvisa e outras portarias. Vai ter fiscalização. O cliente também fiscaliza muito. E o importante é entender esse capital de giro. Você falou do lucro. Uma vez a gente atendeu uma empresa aqui muito parecida com a Peppa Jean, que eles estão há 12 anos no mercado aqui no ABC, é uma empresa também muito referência. Os 3 primeiros anos ela falou, Fábio, eu colocava dinheiro do meu salário na empresa. Então, assim, se fosse uma empresária que não tivesse uma segunda renda, essa empresa teria quebrado em 6 meses. Não existido, né, 1 ano, 2 anos. Então, assim, a gente precisa entender muito, a gente chama isso, quando a empresa está em funcionamento, de ponto de equilíbrio. A gente precisa saber exatamente quanto tem que ser vendido para alcançar as despesas fixas e variáveis. A partir desse ponto tem o lucro. E no primeiro momento que eu tenho que captar, mostrar minha marca, divulgar, atrair essa clientela, ou seja, esses clientes, a gente tem que um investimento mais alto no início. Mas, em média, o primeiro ano é um ano de investimento. Muito investimento, muito aprendizado, lucrar, né? Muito difícil. Aqui a gente já teve um caso de alimentação, ela teve uma experiência por 2 anos, que era franquia, deu errado, fez um plano de negócio, então a gente orienta urgentemente a você escrever, colocar no papel com um plano de negócio, ou seja, colocar no papel essa ideia, levantar os custos, levantar os clientes, levantar os diferenciais dos concorrentes, para poder iniciar com mais riscos calculados, né? Ou seja, correr riscos calculados. E aí essa segunda empresa que eu falei da franquia, em 3 meses ela começou a ganhar dinheiro. Porém, foi um caso atípico, mas que mostra que a preparação, o estudo, a disciplina que a gente começou a falou tanto aqui nessa live, dá resultado. Tá ótimo. Vamos já caminhando para finalizar, quero agradecer a sua presença, Fábio, por ter nos ajudado aqui a conduzir esse bate-papo. E Denis e Elvis, obrigado por vocês terem vindo. Se vocês quisessem dar alguma mensagem para quem hoje vai começar lá informal no quarto de casa, uma empresa? Eu acho que eu queria deixar uma dica importante. A gente basicamente tem 3 mentores lá na Pepper, a gente fala. Um deles é o Fábio, o outro é o professor Ivan Maia, que é um professor que a gente segue e acompanha muito ele há algum tempo. E o nosso maior segredo, acho que é um livro, que é chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. A nossa metodologia de trabalho foi baseada nesse livro, que é um livro do Dale Carnegie, a gente gosta muito de ler. Todos os nossos colaboradores que trabalham interno, a gente disponibiliza o livro que fica dentro da empresa para eles lerem. Tem um audiobook que ele pode escutar quando ele está treinando, quando ele está tranquilo em casa. Então, eu acho que o melhor conselho que eu poderia dar para um empresário é ler o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, porque foi um diferencial para a nossa empresa, né? Ele influencia diretamente no seu faturamento, mesmo que você não queira. Ele muda porque você vai conseguir negociar melhor, vai conseguir lidar melhor com seus fornecedores, com seus clientes. Então, a gente usa esse livro como referência de como lidar com as pessoas. E aí o resto dos resultados, eles são consequências. Né? A gente conseguiu aprender com ele que acredito que 80% das suas ações são baseadas em lidar com pessoas. E 20% pode ser com base em conhecimento. Como a gente conversou antes, eu e o Denis não tem nenhuma formação acadêmica, mas baseado no livro, acho que a gente se formou ali uns bons empreendedores. Né? Bom pós-graduado em negócios. Nossa, que ótimo. Muito obrigado, parabéns pelos 10 anos de empresa. E obrigado. A gente se encontra num próximo bate-papo. Obrigada.